Opa, tudo bem? Neste vídeo nós vamos discutir duas consequências muito interessantes do Teorema de Tales. O Teorema das bissetrizes internas e o Teorema das bissetrizes externas. Bora lá? O tema deste vídeo é o Teorema da bissetriz. Mas antes de falarmos desse assunto propriamente dito, eu gostaria de deixar registrado em meu nome e em nome do Alfredo um agradecimento aos membros desse canal. O apoio e o incentivo de vocês são muito importantes para que a gente continue produzindo e alimentando um canal em lógica e em fundamentos da matemática em língua portuguesa. Muito obrigado. Ótimo, feito o agradecimento, vamos ao tema deste vídeo. Vamos falar do Teorema da bissetriz. Ele estabelece que a bissetriz de um ângulo de um triângulo divide o lado oposto ao ângulo em segmentos proporcionais aos outros dois lados do triângulo. Como que nós podemos entender isto? Considere um triângulo como posto em tela, ABC. Nós vamos traçar a bissetriz do ângulo interno do vértice C. Essa bissetriz corta o lado AB num ponto P. O que o teorema estabelece é que os segmentos PA, AC, PB, BC são proporcionais. Em outras palavras, toda vez que nós traçamos uma bissetriz CP, nós temos como consequência que PA sobre AC é igual a PB sobre BC. Note agora o seguinte, nada há de especial com relação ao vértice C. Nós poderíamos ter traçado a bissetriz relativa ao ângulo interno no vértice A. Consequentemente, o segmento ou o lado BC seria cortado, dividido em dois segmentos proporcionais aos lados AC e AB. E claro, poderíamos ter escolhido como vértice para traçar a bissetriz o vértice B. Por esta razão que muitas vezes este teorema é chamado de Teorema das bissetrizes, no plural. É claro que no vértice C, além do ângulo interno, há também o ângulo externo, e consequentemente há a bissetriz do ângulo externo. E nós podemos enunciar um resultado análogo para a bissetriz dos ângulos externos do triângulo E. Isto será feito nesse vídeo. Mas por hora nós iremos nos concentrar, nós iremos nos dedicar a entender e demonstrar o teorema da bissetriz para um ângulo interno do triângulo. Ótimo, como que nós podemos fazer isto? Eu vou começar aqui estabelecendo um rascunho, vamos pensar um pouquinho juntos. Vamos trazer todo aquele setup que nós tínhamos da tela anterior para cá, um triângulo ABC com bissetriz CP, e vamos tentar estabelecer a proporcionalidade entre os lados e os segmentos. Como que nós podemos tentar estabelecer isto? Ora, o que nós queremos demonstrar é uma relação de proporcionalidade entre segmentos de um triângulo. Qual é o resultado que nós temos até o momento que trata da proporcionalidade de segmentos? Exato, é o Teorema de Tales. Então nós vamos tentar apelar ao Teorema de Tales para demonstrar o resultado que nós queremos. Mas Tales fala de um feixe de retas paralelas cortado por transversais. Portanto, nós precisamos estabelecer retas paralelas que nos ajudem a fixar a proporção que nós queremos. Onde procurar estas retas paralelas? Bem, depois de mexer um pouquinho, depois de rabiscar um pouquinho, a gente percebe que uma ideia que pode ser interessante é a seguinte: já que eu tenho a bissetriz, e já que eu preciso falar dos segmentos PA e PB, vamos traçar paralelas à bissetriz dada, passando pelos outros dois vértices do triângulo. Deste modo, vamos traçar as retas R e S de tal modo que ambas sejam paralelas à bissetriz que nós temos, por hipótese. Queremos agora verificar que os segmentos PA e PB são proporcionais aos segmentos AC e BC.
Note que para o teorema de Tales, o segmento de reta AB parece adequado, porque ele já está cortando as paralelas R e S. Mas nós não temos AC e BC na mesma reta transversal ou feixe de paralelas. O que nós fazemos? Bem, vamos ter que adaptar. Então, ou nós estendemos o lado AC ou estendemos o lado BC até cortar, até interceptar outra paralela. Eu vou escolher aqui estender o segmento AC até interceptar a reta S no ponto D. Observe que com isso o teorema de Tales garante para a gente que PA sobre AC é igual a PB sobre CD, D de dado. Mas se nós conseguirmos verificar que o triângulo BCD é um triângulo isósceles, então o nosso problema estaria resolvido, pois nós teríamos que os lados BC e CD seriam congruentes. Isto resolve o problema para a gente, isso termina a demonstração. E de fato nós conseguimos verificar que o triângulo BCD é um triângulo isósceles. Não é difícil fazer isto, e eu vou fazê-lo na próxima tela, já passando a limpo aqui toda a nossa discussão. Trouxe para esta nova tela todo o setup que nós tínhamos anteriormente, e nós traçamos duas retas paralelas, como combinamos há pouco. Traçamos a reta R pelo ponto A e traçamos a reta S pelo ponto B, ambas paralelas à bissetriz. E tomamos o ponto D na intersecção da reta suporte do lado AC com a reta S. Observe só agora. Pelo teorema de Tales, acabamos de discutir isso, estou colocando aqui só para a apresentação ficar completa, nós temos que PA sobre AC é igual a PB sobre CD. Note que, se fôssemos ser rigorosos, nós deveríamos escrever PA sobre CA, pois o ponto correspondente a P é o ponto C na paralela U, e não o ponto A, enquanto que o ponto correspondente a A é o próprio A na reta R. Mas como nós sabemos que CA e AC têm a mesma medida, pois afinal de contas são os mesmos segmentos, pois têm as mesmas extremidades, e como o teorema foi enunciado como AC, eu já escrevi direto aqui AC, embora rigorosamente deveríamos ter escrito CA para aplicar o teorema de Tales. Feito isto, o que nós podemos verificar? Note o seguinte, vamos olhar para os ângulos, até concluirmos que o triângulo BCD é isósceles. Primeiro, observe que o ângulo BDC, que eu vou marcar ali no vértice D com a letra alfa, ele é congruente ao ângulo BDA. Por que esta concorrência ocorre? Bem, isto é válido, pois os pontos A, C e D são colineares, estão na mesma reta, e além disto, o ponto C está entre A e D. Perceba agora que o ângulo BDA ele é congruente ao ângulo PCA. E isto ocorre porque estes ângulos são ângulos correspondentes segundo as retas paralelas U e S e a transversal AC. Este ângulo PCA, por sua vez, ele é congruente ao ângulo ACP. Afinal de contas, estamos falando do mesmo vértice C e os mesmos lados CP e CA. Por sua vez, o ângulo ACP é congruente ao ângulo PCB, por hipótese, pois CP é bissetriz do ângulo interno C. Como todos esses ângulos são congruentes, eu marquei ali no desenho o ângulo alfa dentro do triângulo duas vezes. Alfa como sendo a medida do ângulo ACP e a medida do ângulo PCB. Por fim, este ângulo PCB é congruente ao ângulo DBC. Por quê? Ora, estes ângulos são ângulos alternos internos para as paralelas U e S, cortadas pela transversal BC. Pela transitividade da congruência, nós concluímos que o ângulo BDC é congruente ao ângulo DBC e, portanto, BCD é um triângulo isósceles de base BC, o que nos leva à conclusão que os segmentos
CD e BC são congruentes e, portanto, a razão PB por CD é igual à razão PB por BC, o que conclui a demonstração do teorema da bissetriz interna. Beleza? Como sempre, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, use a área de comentários do vídeo. Ótimo, demonstrado a bissetriz interna, vamos para a externa, certo? Ainda não. Eu quero verificar com vocês que vale a recíproca desse teorema, vale a volta. Ou seja, se nós tivermos um triângulo ABC em que a proporção entre os lados e os segmentos vale, então nós temos que CP é uma bissetriz do ângulo C. Vamos fazer a volta agora do teorema. E para isso vamos manter o mesmo setup e eu vou estabelecer novamente que as retas R e S são paralelas à reta U, que é nada mais nada menos do que a reta CP. E vamos tomar um ponto D no prolongamento de AC com S. Ok? O que nós queremos verificar agora? Nós temos o lado direito, nós temos as razões, nós queremos concluir que CP é uma bissetriz. Então nós não podemos afirmar que os ângulos alfa e beta são iguais. O que nós precisamos fazer é concluir que alfa e beta são as mesmas medidas de ângulo. Como que nós podemos tentar fazer isto? Observe que o ângulo alfa ele também vai se manifestar lá no vértice D, pois se tratam de ângulos correspondentes, enquanto que o beta vai se manifestar no vértice B, pois se trata de ângulos alternos internos. Além disto, uma vez que nós impusemos que R, S e U são paralelas, nós podemos apelar para o teorema de Tales, que irá nos garantir que PA sobre AC é igual a PB sobre CD. Só que observe que, por hipótese, nós sabemos que PA sobre AC é igual a PB por BC. Isso nos leva à conclusão que PB sobre CD é igual a PB sobre BC. Como os numeradores são iguais, os denominadores devem ser os mesmos. E, consequentemente, nós temos que o segmento CD é congruente ao segmento BC. Ora, mas se esses segmentos são os mesmos, então o triângulo BCD é um triângulo isósceles de base BD. Consequentemente, alfa é igual a beta e, portanto, o ângulo ACP é congruente ao ângulo PCB. O que nos leva à conclusão que CP é bissetriz do ângulo C. Ótimo, então vale tanto a ida quanto a volta do teorema da bissetriz para os ângulos internos de um triângulo qualquer. Vamos agora enunciar e demonstrar o teorema da bissetriz externa. Para isto, nós vamos, como fizemos há pouco, considerar um triângulo ABC qualquer e vamos traçar a bissetriz do ângulo externo ao vértice C. Esta bissetriz e o prolongamento do lado AB vão se interceptar num ponto P, de tal modo que a razão entre os segmentos PA e AC é igual à razão entre os segmentos PB e BC. Pause o vídeo um pouquinho, compare com o enunciado estabelecido há pouco e talvez você perceba que há um probleminha nesse enunciado. Se você percebeu, ótimo. Caso não tenha percebido, fique comigo até o final do vídeo que eu vou depois dizer onde está o problema e como corrigi-lo. Beleza? Ótimo, então nós queremos mostrar que há esta proporção entre os lados, ou melhor dizendo, há uma proporção entre os segmentos e os lados do triângulo, quando nós temos que CP é bissetriz do ângulo externo. Como demonstrar isto? Se você pausar o vídeo e tentar reproduzir exatamente a mesma estratégia vista no caso anterior, você vai ter sucesso. Quer ver só? Nós podemos, como no caso anterior, traçar retas paralelas à bissetriz dada pelos vértices A e B do triângulo. Vamos chamar estas retas novamente de R e S. R é aquela que passa pelo vértice A, S é aquela que passa pelo vértice B.
Feito isto no caso das internas, no caso anterior, o que nós fizemos na sequência? Nós prolongamos o lado AC. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos prolongar o lado AC até que ele se intercepta com a reta S no ponto E. Agora nós estamos em condições de aplicar o teorema de Tales, exatamente como no caso anterior. Eu concordo que certamente é menos simples aplicar o teorema de Tales agora do que era no caso anterior, porque as retas estão um pouquinho mais bagunçadas e caso você não tenha visto exatamente como aplicar Tales, né, é bastante compreensível. Mas como que a gente pode tentar deixar as coisas um pouquinho mais transparentes? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esta reta EC e vou transportá-la para a direita. Veja que, deste modo, nós temos os pontos C', E' e A', e a reta C', E' é paralela à reta CE. Eu só peguei o segmento e transportei para a direita, certo? Com isto, talvez fique um pouquinho mais transparente como aplicar o teorema de Tales. Veja que nós temos que os pontos P e C' são correspondentes, assim como os pontos A e A' são correspondentes, e os pontos B e E'. Bem, se estes pontos são correspondentes, o teorema de Tales nos garante que PA sobre A'C' é igual a PB sobre E'C'. Poxa, mas tem A'C' e não o AC que a gente queria? Observe que não é complicado a gente verificar que os segmentos AC e A'C' são congruentes. E não é difícil verificarmos isto porque eles são lados opostos de um paralelogramo. E a propriedade básica de paralelogramos é que lados opostos são congruentes. Algo similar pode ser dito agora acerca do lado E'C', ou do segmento E'C'. Ele é congruente ao EC, pois estes são lados opostos do paralelogramo CE'. E quem que nos garante que de fato é um paralelogramo que está destacado em tela? A construção. As retas U e S são paralelas desde o início, e nós temos que a reta E'C' é paralela à reta EC. Ótimo! Se nós temos esta relação valendo, então observe que nós podemos reescrever a relação oriunda de Tales como sendo PA por AC é igual a PB sobre EC. Se nós conseguirmos verificar que EC e BC são congruentes, acabou o nosso problema, acabou a nossa demonstração. E não é difícil verificarmos que eles são congruentes. Observe o ponto C. Nós podemos destacar ali um ângulo que eu vou chamar de alfa. Observe que ele se manifesta também em E, pois são ângulos alternos internos das paralelas U e S cortadas pela transversal CE. Observe que em C nós temos um outro ângulo alfa também. Quem nos garante que esses dois ângulos marcados como alfa no vértice C de fato são congruentes? Ora, o fato de CP ser bissetriz do ângulo externo no vértice C. E este ângulo alfa, este último ângulo alfa, denotado em amarelo, ele se manifesta também em B, pois são ângulos correspondentes para as paralelas U e S cortadas pela transversal BC. Deste modo, nós temos que BCE é um triângulo isósceles de base BE e, consequentemente, os lados ou os segmentos BC e CE são segmentos congruentes. Isto encerra a demonstração do caso das bissetrizes externas. Beleza? Eu falei agora no plural, né, bissetrizes externas, porque não há nada de especial com relação ao vértice C. Nós poderíamos pegar o ângulo externo ao vértice B ou o ângulo externo ao vértice A e efetuar exatamente o mesmo argumento, exatamente a mesma sequência de construções. Combinado? Ótimo! Vale também a volta nesse caso. Fica como um exercício bom você verificar que se nós tivermos que PA sobre AC é igual a PB sobre BC, então você tem que CA,
perdoe-me, CP é a bissetriz do ângulo externo do vértice C. Tá joia? Ótimo, encerramos o vídeo? Quase. Tem um pequeno probleminha com o enunciado, probleminha entre aspas. Tem uma situação em que esse enunciado ele não é significativo, porque a implicação ela é válida por vacuidade, ou seja, o antecedente é falso. Tem uma situação em que o antecedente da implicação, que é o teorema da bissetriz externa, ele é falso. Quando que é esta situação? Quando que se manifesta essa falsidade? Vamos olhar com cuidado. Eu falei no início que o triângulo ABC era um triângulo qualquer. Será que ele pode mesmo ser um triângulo qualquer? A resposta é não. Se nós tivermos um triângulo isósceles, nós teremos problema. Perceba só, se o triângulo for isósceles, o que nós podemos asseverar? Isósceles de base AB? Nós podemos verificar o seguinte, os ângulos nos vértices A e B são iguais, vou denotá-los por beta, a medida delas. Além disso, nós temos, por hipótese, que nós temos a bissetriz do ângulo externo. Então vamos prolongar ali o lado AB, vamos tomar a bissetriz e vamos tentar encontrar um ponto P que esteja na intersecção da bissetriz com a reta suporte do lado AB. Por que vamos ter problema? Porque essas duas retas serão paralelas. De fato, verifique que como nós temos a bissetriz do ângulo externo, nós temos o ângulo dividido em dois ângulos congruentes. Podemos indicar a medida dele por alfa e alfa. Agora, se nós traçarmos a altura do triângulo ABC, nós teremos ali dois ângulos retos, por definição de altura. E, consequentemente, além do ângulo de 90 e o ângulo beta, nós teremos um ângulo gama. Este ângulo gama se manifesta também lá em cima como sendo oposto pelo vértice a um dos ângulos gama, em particular aquele que sai do vértice BC até o pé da altura. Deste modo, quando você olhar com cuidado, você vai perceber o seguinte, você vai perceber que, primeiro, 2 alfas mais 2 gamas são 180 graus, pela reta da altura. E pelo triângulo ABC, e o axioma das paralelas que a gente já discutiu, 2 beta mais 2 gama é igual a 180 graus. Com isto, nós concluímos que alfa é igual a beta. Ora, qual é a consequência disto? Se nós olharmos para as retas R e S, R sendo a bissetriz e S a suporte do lado AB, nós temos então que alfa e beta são ângulos alternos internos das retas R e S cortadas pela transversal AC. Só que nós temos ângulos alternos internos congruentes, consequentemente, pelo critério de paralelismo visto neste vídeo aqui, nós concluímos que as retas R e S são paralelas. Sendo paralelas, não é possível nós termos um ponto P que esteja em AB e também na CP. Deste modo, nós temos que, caso o triângulo seja isósceles, o antecedente é falso e o teorema é verdadeiro por vacuidade. Então, o resultado que nós demonstramos, ele só é significativo quando nós estamos tratando de triângulos escalenos, ou seja, triângulos que não são isósceles. Combinado? A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Caso tenha alguma sugestão, alguma crítica ou alguma dúvida, use a área de comentários do vídeo. Caso goste do nosso trabalho, caso goste do nosso canal e seja possível, considere se tornar membro. Um forte abraço, até a próxima.